Nasci em 1959, nasci na cidade de São Paulo. Vivi em São Paulo por 21 anos. Depois disso, me mudei para o Rio de Janeiro para fazer faculdade. Fiquei lá por mais 30 anos. Até que uma gaúcha me trouxe para Novo Hamburgo, aqui no estado do Rio Grande do Sul. Sou o filho mais velho de uma família que tem mais 2 irmãos e uma irmã. E, coincidência ou não, eu também tenho 4 filhos. 3 meninos, 3 meninas e um menino. Meninos é maneira de dizer, porque a minha mais velha tem 27 anos. Tem o Pedro, que tem 21. Cíntia tem 27. Tem a Gabriela com 13 e a Luísa com menos de 2 anos de idade. A história que vou contar para vocês tem como fonte de inspiração meus filhos, mas por um motivo diferente do comum. Acho que o principal legado que eu posso deixar para eles é que devemos cuidar primeiro de nossas vidas. Não pelo motivo egóico do termo, mas que devemos cuidar antes de tudo do metro cúbico que ocupamos neste planeta. O que acontece dentro deste espaço sagrado é minha responsabilidade. Todo o restante vem a partir daí. Um momento crucial da minha vida aconteceu quando faltavam poucos dias para o nascimento da minha filha mais velha. Eu estava com 25 anos e me dei conta, de repente, de que era a mesma idade que meus pais tinham quando eu estava prestes a nascer. De novo, não é coincidência, claro. Mas nesse momento tive uma repentina iluminação. Eu falei, caramba, eu não me sentia preparado para ter um filho, como provavelmente meus pais não estavam preparados para me ter naquele momento. Acho que foi a primeira vez que eu aceitei meus pais com suas qualidades e defeitos. E acredite, quando a gente começa a reconhecer os defeitos e além das qualidades dos nossos pais, é uma experiência bastante curativa, acreditem em mim. Por falar em pais, é uma história que eu considero emblemática. Eu decidi ser médico em algum momento da minha adolescência. Alguns amigos maldosos dizem que eu era um péssimo aluno em matemática, mas isso aí é uma outra história. Eu recebi todo o apoio da minha família, com certeza, mas eu tinha um limitador. Eu tinha estudado em escolas públicas e a bagagem para passar no funil do vestibular mais concorrido da época não era das melhores. Uma das saídas, com certeza, os cursinhos pré-vestibulares. Também não foi fácil. Depois de 3 anos de cursinho, eu tomei uma grande decisão na minha vida. Não vou fazer mais medicina. Bem, quando eu fui contar isso para minha mãe, quem teve um surto foi ela. Vou poupá-los dos detalhes, mas o fato é que eu não desisti. Comecei a cursar a faculdade e aqui estou. Numa época em que muitos pais têm dificuldade para fazer o que deve ser feito, essa atuação da minha família foi determinante para a minha vida futura. Na verdade, havia um motivo justificando a minha decisão naquele momento de não fazer mais medicina, de não seguir a carreira de médico. Tinha medo de viver como a maioria dos médicos que eu conhecia na época. Muito estudo, muito trabalho, pouco tempo para atividades sociais, culturais, pouco tempo de lazer, pouco tempo para desfrutar da vida e, por que não dizer, pouco tempo para cuidar de si mesmo. O fato é que, ao longo dos anos na faculdade, o lado cientista e cético foi tomando o lugar do poeta visionário. A beleza da vida, todo o seu mistério se perderam em equações, teorias científicas e desumanizações. Eu cheguei a entender o que Albert St. George quis dizer. A vida se esvaiu por entre meus dedos. Vocês podem achar que eu estou exagerando, mas alguém aqui que já assistiu o filme Patch Adams, logo no início do filme, há uma cena caricatural, mas bastante emblemática. É o discurso do diretor no primeiro dia de faculdade, do
personagem do Pat Adams. Não vou transcrever o discurso, obviamente, mas as frases finais são emblemáticas. É a nossa missão aqui, de maneira rigorosa e inexorável, retirar de vocês quaisquer resquícios de humanidade e transformá-los em alguma coisa bem melhor. Nós vamos transformá-los em médicos. Pode parecer engraçado, e é. Mas este modo de pensar tem consequências devastadoras no tipo de profissional que sai das universidades. É o que o Dr. Jaime Landman dizia, que o estudante de medicina entra na faculdade um idealista e sai um cínico. O fato é que eu saí da faculdade com a arrogância típica dos cientistas. Não a arrogância que acha que a ciência traz todas as respostas, mas a arrogância de privilegiar o intelecto e abandonar o corpo como se fossem duas entidades separadas. Com o tempo, até por ter sido professor de fisiologia humana, passei a acreditar que o nosso corpo, o meu corpo, tinha sido desenhado para dar conta de todos os excessos. Isso trouxe uma desagradável consequência, obviamente. Eu não via, nem ouvia os sinais enviados pelo meu próprio corpo. Estava acima do peso, a barriga estava saliente, glicose e triglicerídeos elevados, meu hálito era terrível por conta da desbiose intestinal, da fermentação intestinal, meu preparo físico não era dos melhores e eu não tinha nem chegado aos 40 anos. Pode parecer pouco, mas há uma verdade que aprendi ao longo dos anos. Não levamos os outros aonde ainda não fomos. Se eu não tinha encontrado o caminho da saúde, como é que eu podia querer levar alguém nessa direção? Minha vida começa a mudar quando encontro pessoas que me fazem questionar o meu modo de viver. Num primeiro momento, tento negar o problema. Resisto a mudar o que deve ser mudado. Tento ir pelo caminho mais fácil. São várias coisas, mas, por exemplo, ao invés de mudar minha alimentação, tento cair vou para a tentação dos nutrientes encapsulados. É um erro comum, em vez de mudar a alimentação, em vez de uma alimentação saudável, acreditar nos poderes dos suplementos. E o pior, como acreditava nisso, era isso que eu tentava ensinar para os meus pacientes. Sugeria que eles fizessem o mesmo caminho fácil que estava fazendo. Eu não tinha um estilo de vida, eu tinha um estilo anti-vida. Parece fácil, mas mudar não é tão simples assim. É só olhar à nossa volta. Tendemos a resistir a tudo que não nos é familiar. Por isso, quebrar antigos paradigmas pode até não ser simples, mas nosso crescimento depende disso. No meu caso, tive que romper com coisas como o filhinho da mamãe ou o netinho da vovó, de não como isso, não consigo parar de comer aquilo. Talvez o seu seja de romper com o seu cavalo de Samarra. Você conhece essa história? Na antiga Mesopotâmia havia duas cidades, atual Iraque, duas cidades, Bassora, Bacorá, ou Bácora, ou Bássora, as denominações são variadas, e Samarra. Num belo dia, o rei de Samarra está no seu palácio e um soldado entra esbaforido. Meu rei, preciso de um cavalo, preciso de um cavalo. Mas o que houve? O que houve? Eu encontrei a morte. E ela olhou para mim com um olhar malévolo. Eu preciso sair daqui, eu preciso ir para Samarra. O rei, mais que depressa, traga um melhor cavalo, e lá foi o soldado embora. Mais tarde, o rei passeando na praça, encontra a morte. Ele fala assim, aham, você assustou o meu soldado? E ele falou que você olhou para ele com um olhar malévolo. Aí a morte olhou e falou assim, malévolo? Não. Eu olhei para ele com um olhar espantado. Afinal de contas, eu estava programado a encontrar com ele em Samarra hoje à noite.
Cavalo de Samarra, eu considero tudo aquilo que está facilitando nossas vidas, mas na verdade está nos levando da direção do abismo. Você já sabe qual é o seu cavalo de Samarra? Quando eu descobri o meu, os meus, introduzi algumas mudanças e algo poderoso começou a acontecer. A pele, o hálito, a disposição física, o corpo, meus exames de laboratório passaram a mudar e acompanhar essas mudanças. Se esse é o lado positivo, tive que dar conta e enfrentar o outro lado da questão. O que é que eu estava fazendo antes com a minha vida? Comecei a mostrar para meus pacientes o caminho que trilhei. Em pouco tempo percebi que tinha nas mãos um valioso material, resultou num livro. Não um livro de dieta, um livro de autoajuda, mas um convite à reflexão. Não só mudar hábitos alimentares, mas que possamos rever a importância que damos à nossa própria vida. Se nossa vida não é prioridade, o que estamos colocando em primeiro lugar? Passei a usar uma pequena analogia. Se estamos perdidos numa floresta, o que é mais importante? A bússola ou o relógio? É saber qual é a direção da saída ou quanto tempo vou demorar para sair. E muitas vezes a gente quer saber doutor, quando é que eu vou melhorar mesmo? Você não sabe por onde começar na tua vida? Vou ajudar, talvez. Por exemplo, mover-se naturalmente é um bom caminho. Isso não quer dizer fazer academia, esporte, é também, mas caminhar, morar em bairros com distâncias caminháveis, não pegar sempre o atalho mais curto, ser amigo das escadas. Talvez mudar de bairro para um bairro onde você possa caminhar. Por que não? Ter autorregulação tem a ver com o momento de descansar, mas também com o momento de acelerar. Não quer dizer que eu vou chegar ao ponto do esgotamento para eu poder aí sim parar. Eu preciso saber muito antes desse ponto. Isso é autorregulação. É comer com sabedoria. Comer com sabedoria é aquela história, não é comer diversificadamente, é pensar magro. Uma coisa que eu descobri com o tempo, quer dizer, as francesas não têm balança em casa. Elas usam o fecheclé. Se não está fechando, é o momento de economizar no pão, não comer o biscoitinho que vem no cafezinho da tarde. É por aí. Comida não é simplesmente combustível. Comer é celebrar, é a oportunidade de conviver em família, com os amigos. É encarar a comida como fonte de prazer, não de punição. Não caia no erro comum. As pessoas comem errado, depois essa semana eu vou malhar na academia, eu vou ficar... Isso é punição, a comida como fonte de punição. Fonte de prazer vou ficar tanto tempo sem comer tal coisa, e depois eu vou me dar aquilo de presente. Mas o melhor daquilo. É uma mudança sutil. Mais importante do que o tipo de comida que você escolhe é comida boa. Qual o problema de escolher comida? Que gosto, visão, não são os melhores sentidos para a gente escolher o que comer. Por isso eu preciso fazer essas perguntas. Essas perguntas que eu faço todos os dias, eu tendo a respondê-las exclusivamente com o intelecto. Por isso que eu aceito coisas que podem até me fazer bem por alguns momentos, mas impactam minha saúde por toda uma existência. É ampliar a consciência e aprender a ver o que normalmente não é visto pelos olhos. É conectar-se com o corpo, aprender a ouvir os sussurros dele antes que ele grite com uma doença ou com uma enfermidade mais grave. É conectar-se com o mundo exterior. Segundo Christian de Duve, somos todos oriundos, todos os organismos vivos descendem de uma única forma de vida. Na verdade, ele dizia até, somos todos poeiras das estrelas. Tem um livro dele, inclusive. Com certeza somos especiais, mas quão especiais somos? Deixa uma reflexão. De cada 10 células que temos no nosso corpo, só uma é humana. É para pensar, né? Conecte-se a um grupo virtuoso. Estar ligado a um grupo virtuoso de pessoas que extraem o melhor de nós, nos desafiam a sermos pessoas melhores, mais amorosas, mais éticas, é uma bênção. Se tem um grupo desse, apegue-se. Não encontrou ainda? Procure. Está num grupo que não é virtuoso? Tenta cair fora. Conecte-se à sua família. Somos responsáveis pelos mais velhos, pelas crianças, mas volto a aquele tema lá do início.
eu sou tão responsável por eles que eu preciso cuidar de mim, para que eu possa viver e dar suporte e apoio para eles. O que nós ouvimos hoje? Quantos palestrantes aqui têm milhares de filhos? Quantos projetos podem desaparecer se você não cuida de você mesmo? Todos dependem dos seus cuidadores, dos seus criadores. Conexão amorosa. A conexão amorosa tem a ver com... Você lembra da música Nature Boy? Ela diz: a coisa mais importante do mundo é amar e ser amado. Quando eu falo em amor, é construir amor, dar amor, receber amor, os três juntos. Não dá para escolher só um aspecto desse da vida. Quem já esteve em estado amoroso traz isso nas suas próprias células e sabe quanto isso é importante. Nosso estilo de vida, então, é a expressão de como lidamos com nossas vidas. Nossa alimentação é a expressão do nosso estilo de vida. Sou responsável pelo que entra e sai do meu corpo. Entra ou não no meu corpo. Sou responsável pelo quem eu deixo entrar nesse metro cúbico que eu ocupo, meu espaço sagrado. Tenho que aprender a colocar limites, mesmo que tenha que frustrar algumas pessoas queridas, mais próximas a mim. Eu tenho que aprender a não reagir às situações do cotidiano, não ficar amarrado emocionalmente a elas. Quando eu reencontrei há pouco tempo meu grupo de faculdade, depois de 25 anos de formado, eu pude dizer muita coisa sobre cada um deles só de observá-los. O que eles comem, se eles dormem direito, se trabalham adequadamente, se amam, se são amados. A vida sempre oferece a oportunidade entre sobreviver, viver e superviver. Sugiro que você faça sempre essas 3 perguntas existenciais. Se faço o que me dá prazer, se meu trabalho é ético, estou no caminho certo. Se vivo onde quero, fico feliz com a possibilidade de voltar para casa, eu estou no caminho certo. Se vivo com quem amo e com quem me ama, eu estou no caminho certo. Se algumas dessas perguntas não são respondidas positivamente, minha saúde está em risco. A vida não é eterna, mas o tempo que levará para que ela se extinga e a qualidade do tempo que nos resta depende de nossas ações. E, pelo mais importante, nossas escolhas. Obrigado.